Olá, jovens! Continuando sobre Roma, estamos falando da República Romana. Você lembra das classes sociais? Patrícios, plebeus, clientes, escravizados, lembram disso aí? Bem, vimos no vídeo passado, tá? Sobre monarquia ainda. Bem, jovens, no período republicano, os patrícios continua sendo aquela elite, né? Como eles dizem, tem origem dos primeiros romanos, mas os plebeus resistiram a isso. Os plebeus não quiseram continuar nas condições que estavam e fizeram greve, a greve dos plebeus. Fizeram protestos e um deles, em 493 a.C., eles resolveram sair da cidade de Roma e foram para um monte próximo a Roma. Aí os patrícios se preocuparam. Por quê? Porque os plebeus eram a mão de obra de Roma. Trabalhavam no artesanato, trabalhavam no comércio, tinham aqueles que eram escravos por dívidas, faziam parte do exército quando era necessário, eles eram convocados. Roma precisava do trabalho dos plebeus. Então, resolveram escutá-los. Os patrícios resolveram ceder para os plebeus. E uma das conquistas dos plebeus foi a tribuna da plebe. Eles agora podiam participar das assembleias. Eles podiam ter sua própria magistratura. No início eram apenas 2 representantes. Com o tempo passou a ser 10. 10 representantes. Mas tem uma coisa, jovens, não eram todos os plebeus. Eram só os plebeus ricos. Porque tinham ricos comerciantes plebeus. E os interesses dos demais? Bem, é o que a história nos revela. Os plebeus que conseguiram essa conquista maior eram os ricos. E os ricos tinham uma relação com os patrícios e os interesses não eram muito diferentes, não eram muito diferentes deles. Né? Então, mesmo com todas essas mudanças, mas ainda continua uma relação com os patrícios e os patrícios também ditando seus interesses. Né? Havia até 2 cônsules. Lembram dos 2 cônsules? Um seria patrício, outro seria plebeu. Mas tudo isso só valeria próximo a Roma, até 1 milha de Roma. Ou seja, aqueles outros territórios que foram conquistados pelos romanos, naqueles, essas reformas não atingia. Não atingia. Bem, eles em 451 a.C. vão criar leis. A lei das 12 tábuas eram escritas em tábuas de bronze. E se você perguntar, Vila, está em algum museu? Não está. Não tá, porque quando os gauleses ocuparam Roma, eles destruíram essas placas. Mas existem relatos que elas existiram na história. Não? Então, para elaborar essas leis, eles foram até a Grécia, porque na Grécia nós já estudamos e vocês lembram que os atenienses tinham criado suas leis. Né? Então, Solon, um magistrado grego, ele elaborou leis que favoreciam a sociedade. Então eles foram lá, patrícios e plebeus, viu? Foram para conhecer as leis gregas e trazer o que era de bom para Roma. E aí fizeram a lei das 12 tábuas. E essas leis agora não era mais como no passado, porque no passado as leis não estavam escritas
e eram a vontade dos deuses. Então eles citavam como se fosse a vontade dos deuses, que na realidade era a vontade dos patrícios, né? Mas agora existem leis escritas, e quando as leis eram passadas para o povo, alguém era o arauto, chamado arauto. Ele chegava numa praça pública, ficava no lugar mais alto, tocava uma caixa, aquele instrumento de percussão, né? Tocava uma caixa, as pessoas se aproximavam e para ouvir, né? Aí ele lia para o povo e depois fixava em algum local. As leis só eram oficiais quando eram lidas e fixadas em algum local. Assim acontece no período republicano. Eles conseguiram, os plebeus conseguiram. Houve algumas conquistas, como por exemplo, acabava a escravidão por dívida. Bem, acabava a escravidão em Roma? Não. Continuava aquelas de pessoas capturadas em guerras. Aquelas continuavam, né? Prisioneiros que se tornavam escravos para os romanos. Esses continuavam. E outra coisa, era a partir daquele momento, em 451, quando foi criada a Lei das 12 Tábuas. As pessoas que já estavam escravizadas no período anterior continuavam escravas, né? Mas a partir dali acabava. Eles conseguiram o direito de poder casar com patrícios com plebeus. Conseguiram esse direito também. Bem, então, foram algumas conquistas que os plebeus conseguiram no período da República. Bem, jovens, eu espero que vocês tenham compreendido aí essas reformas que aconteceram no período republicano, certo? Voltaremos em outro vídeo com outras informações ainda sobre a República Romana, tá bom? Tchau, tchau, um abração, beijão para todos.